Parte 2 aí, o chamado de Neemias. Nós vamos ver aí quem era Neemias. Vamos ver aí, chamado por Deus. Vamos ver orando em tempos de crise. Então, número 1 aí, quem era Neemias? Seu nome significa Deus consola. Ele era filho de Acalias e o seu irmão chamava-se Anani. Veja Neemias 1:1 e 7:2. Na corte persa exerceu a função de copeiro do rei Artaxerxes I. Então nós vamos ver que Neemias não tinha assim, uma função governamental, nem de liderança. Ele era um copeiro na corte, servia ao rei. Era um cargo de confiança. Sempre o copeiro ele tinha que provar o vinho primeiro, antes que o rei tomasse, né? Porque os reis temiam serem envenenados. E então era um cargo de confiança. Era alguém que estava próximo do rei. E devido a isso mesmo, Deus usou Neemias porque precisava de alguém próximo ao rei para falar ao rei, né? Para estar ali em intimidade com o rei, para que o rei se despertasse para ajudar o povo. E foi o que aconteceu. Então Deus usou Neemias, que na época era um copeiro, uma pessoa simples, sem nenhum destaque político ou governamental. Mas Deus usa a quem quer e na hora que quer. Veja lá no tempo do profeta Eliseu, que Deus usou uma menina, uma empregada doméstica, para falar com Naamã. E ele então foi a Israel e recebeu a sua bênção. Então Deus usa pessoas diversas. Vamos ver aí que ele usou pessoas como Moisés, e Moisés disse, eu não sei falar. Vamos ver aí que quando ele chama, por exemplo, Gideão diz, eu sou o menor da minha casa. Eu estou aqui cuidando de boi, aqui plantando. E sempre assim, sempre quando Deus chama alguém, ele chama aquele que não é, para que dele Deus possa fazer alguém que seja no reino espiritual. Então ele chama alguém que não é nada no reino material, para confundir aqueles que pensam que as pessoas valem pelo que têm, para confundir aqueles que acham que Deus tem que usar aquele que tem muita sabedoria humana, que tem muitas posses humanas. Então ele confunde essas pessoas. Ele usa dos remidos o menor, aquele que se entrega totalmente a ele, aquele que deseja ser usado. Então, aquele que se humilha perante ele. Muitas vezes as pessoas confundem. As pessoas acham que Deus tem que escolher aqueles que são humildes, que se humilham perante os homens. Mas Deus escolhe aqueles que se humilham perante Ele. Isso confunde as pessoas. As pessoas acham que Deus deveria chamar aqueles que eles pisam em cima deles. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus chama aqueles que são humildes perante Ele, aqueles que se chegam com o coração sincero perante Ele, que entregam suas vidas para que Ele possa usá-las. É assim. Então, faça isso. Se humilhe perante Deus. Entregue-se totalmente nas mãos de Deus e diga para Deus, usa-me, Senhor, naquilo que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser. Entregue-se totalmente a Deus. Número 2 aí, chamado por Deus. 14 anos depois da expedição de Esdras a Jerusalém, em 444 a.C., Neemias recebe então urgentes e preocupantes notícias de Jerusalém. Então, apesar do Santo Templo já estar funcionando conforme as leis levíticas, a cidade encontrava-se ainda abandonada. Olha, então nesse ano de 444 a.C., Neemias recebe então a notícia que nós lemos no início, dizendo que o povo estava pobre, as portas queimadas a fogo, o templo não estava pronto, estava aí, o tempo vai destruindo, né, as coisas, como a construção não era muito boa, a reconstrução que fizeram estão se deteriorando as coisas. E o povo estava empobrecido, triste,
estavam necessitando de alguém para animá-los, para uni-los, para fortalecê-los espiritualmente e também de levá-los à reconstrução tanto dos muros como do templo. Nesse tempo, aí já estavam sendo ali oferecidos os sacrifícios no templo, como estava já ordenado nas leis levíticas, né? Os sacerdotes estavam ali. Mas era uma tristeza, uma pobreza muito grande. E o sacrifício que era apresentado não era o sacrifício que Deus queria. Aquilo era apenas uma obrigação, mas não era uma coisa feita por amor, com dedicação, com prazer e com alegria. E também eles não tinham posses suficientes para oferecer a Deus o que eles gostariam de oferecer. Então Neemias vai ter que fazer um sacrifício para consertar isso. Ele vai ter que se oferecer, ele vai deixar o palácio do rei, o conforto do palácio. Custa alguma coisa quando você vai se entregar a Deus para fazer a obra de Deus. Vai lhe custar o conforto, a segurança, né? Vai lhe custar alguma coisa. Sempre vai lhe custar. Porque você pode ser usado até por Deus em um lugar muito confortável, muito bom. Mas também pode ser usado em outro lugar. Você tem que deixar que Deus faça aquilo que Ele deseja. A vontade de Deus é soberana, é perfeita. Então se entregue a Deus. Mesmo tendo que ir para algum lugar ou fazer alguma coisa que vai lhe custar alguma coisa, vai lhe custar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus do seu corpo, né, da sua própria vida, da sua situação financeira. Então aqui o nosso autor ele faz uma comparação, ele diz, olha, que os muros caídos são como a igreja sem doutrina e as portas queimadas como se fosse o que? O liberalismo que entra pela igreja. Parece que não tem porta, né? Para fechar, para não entrar essas coisas. Então as portas estão queimadas, o liberalismo entra. Então ele faz essa comparação. Então ali era como se fosse a igreja que nós estamos vivendo hoje. Os muros estão caídos. Por quê? A doutrina verdadeira, a palavra de Deus, tem sido desobedecida, tem sido torcida, usada para enganar as pessoas. Então nós estamos vendo na época aí de pregações sobre prosperidade, pregações que agradam as pessoas, né? Autoajuda, e esse tipo de pregações que estão aí correndo solto para todo lado. Mas a legítima pregação da doutrina, do pecado, do arrependimento do pecado, da volta iminente aí de Jesus, então não está sendo pregada essa doutrina. O povo parece que tem comichão nos ouvidos, não quer ouvir essas coisas. Quer ouvir só o que agrada a eles. Estamos aí numa época em que a música invadiu de tal forma a igreja que não sobra mais tempo para a doutrina. Não se pode mais dar um ensino da palavra de Deus num domingo à noite. Não se pode mais trazer uma pregação com em princípio, meio e fim, num fim de semana, num domingo, num feriado. Porque as pessoas não querem. Só querem cantar, 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 cantar. Ou aí ter um teatro, ou uma dança. E isso vai substituindo a verdadeira doutrina, o ensino da palavra de Deus. E quantos cantores, cantoras que estão aí assumindo os púlpitos e querem ainda passar para o povo alguma doutrina, algum ensino. Estão com a vida toda atrapalhada, pessoas que não estão orando, não estão jejuando, não estudam a palavra de Deus e estão se comportando aí como se fossem aí líderes, pastores, pregadores, estão se comportando como se pudessem disciplinar até o povo de Deus. Estão se comportando como se fossem profetas. Nós estamos vivendo uma época que o povo está direto. Profetiza aí. Ó, vou profetizar para você. Profetiza para fulano. Profetiza para fulano. Como se profecia fosse da mente humana.
Como se profecia pudesse vir da minha vontade ou da sua vontade. Gente, profecia é dom do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo. Ninguém pensa para falar, ninguém estudou para falar uma profecia. A profecia vem de Deus e é do instante, de repente acontece. Pelo amor de Deus, onde vamos parar assim? Estamos querendo substituir os dons do Espírito Santo por dons humanos, por manifestações puramente humanas. As pessoas antes se entregavam de tal forma ao Espírito Santo que dançavam, pulavam, gritavam. Hoje fazem isso numa manifestação totalmente carnal. Toca a música, dançam. Acaba a música, se sentam. Começa a pregação, sai, vamos beber água, vamos ao banheiro, vamos conversar. Pessoas destituídas de comunhão com o Espírito Santo, mas que estão passando como se fossem espirituais, porque dançam na igreja. Não tem nada a ver com intimidade com o Espírito Santo essas pessoas. Tomemos cuidado com o rumo que nós estamos dando à igreja. Estamos substituindo as manifestações do Espírito Santo por manifestações meramente humanas, emocionais. Vamos dizer, orando em tempos de crise, assentei-me e chorei. Ao tomar conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, Neemias sentiu-se incomodado e pôs-se a orar ao Senhor. Então veja bem que Neemias, ao ouvir a situação, ao ser-lhe dado um relatório do que estava ocorrendo em Jerusalém, ele foi então fazer duas coisas necessárias. Ele foi jejuar e orar. Nós devemos nos lembrar, nos espelhar desse grande líder. Todos nós devemos olhar a situação que nós estamos vivendo hoje, a situação dentro da igreja e fora da igreja, e nos colocarmos diante do Senhor com jejuns, com muita oração, muita súplica, muito rogo. Devemos interceder, orarmos mesmo, chorarmos mesmo diante do Senhor, pedindo a sua misericórdia e pedindo a Ele que nos use para que essa situação não continue da maneira que já vai. Então veja bem que Neemias não foi imediatamente diante do rei falar com ele. Ele primeiro foi orar, jejuar, suplicar ao Senhor. Passou 4 meses orando, jejuando, suplicando ao Senhor. Até que o Espírito Santo o conduz. Agora você pode ir. Agora você pode falar. Então nós temos que primeiro buscar a direção de Deus para fazermos qualquer coisa. Quando Deus disser, vai, é agora, pronto. Aí a solução estará pronta, porque Deus já terá trabalhado lá no reino espiritual. Primeiro as coisas nascem lá, depois é que se manifestam aqui. Então Neemias não confiava na sua força política, porque ele não tinha. Não confiava na sua força material, porque ele não tinha. Não confiava na sua sabedoria, porque ele não tinha. Ele confiava em Deus, ele confiou totalmente em Deus, foi orar. O homem nunca deve confiar em si mesmo, na sua capacitação. Não se fie nas suas riquezas, não se fie nos seus diplomas, não se fie na sua autoridade, na sua posição política, mas confie em Deus, entregue a sua vida a Deus, ore ao Senhor. Espere a resposta do Senhor, espere a hora certa, a hora do Senhor. Número 3 aí, a intercessão de Neemias. Primeiro então ele adorou a Deus, ele intercedeu por seu povo, ele fez confissão de pecados. Primeiro então ele adorou a Deus e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então Neemias não iniciou sua oração pedindo, iniciou adorando a Deus. Então, antes de pedir e suplicar, o crente deve adorar e exaltar o nome do Senhor. Adore o Senhor pelo que Ele é, independentemente do que venha fazer em seu favor. Então, a oração, ela tem o seu segredo. E existem vários tipos de oração. A Bíblia diz orando todo o tempo, mas também orando com todo tipo de oração. Então, essas orações que são feitas,
primeira oração que sempre deve ser feita deve ser a oração de arrependimento do pecado. Para você entrar na presença de Deus, peça logo então perdão pelos seus pecados.